Olá, somos a turma 201 da Escola Estadual Básica Dr. Serafim Enos Bertazzo, na cidade de Nova Itaberaba, em Santa Catarina. Neste vídeo introdutivo falaremos sobre vários aspectos de nossa pesquisa em maquete desenvolvidas a partir da 16ª FaceTech 2024, Feira de Ciências e Tecnologia, que tem como tema as mudanças climáticas, a diversidade biológica, a saúde global utilizando técnicas emergentes. Em meio à tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, níveis de desastres ultrapassam o ocorrido há mais de 80 anos, que levou a 100 mortos, 128 desaparecidos e 372 feridos em 1941. Comparando ambas enchentes, podemos ver que os estragos são enormes. É perceptível que a sociedade rio-grandense está sofrendo com a situação das enchentes, assim como vendo milhares de pessoas. Nosso trabalho foi representado através de uma maquete. Podemos citar também as causas dessa tragédia, que perpassam as mudanças climáticas ocorridas de forma natural, mas também causadas pelo impacto do homem no planeta. O Salgado Filho não deve receber voos até o fim do mês porque está alagado. O aeroporto recebe cerca de 550 mil passageiros todo mês. O nosso principal objetivo é fazer uma análise socioambiental a partir da interação dos brasileiros pelas mídias sociais, que resultou na ajuda humanitária aos atingidos pelas inundações do Rio Grande do Sul em maio de 2024. Nesse projeto, abordamos as inundações no Rio Grande do Sul. Nosso projeto teve algumas etapas. A primeira delas, desenvolvemos pesquisas para fundamentar a nossa problemática, que são as inundações em maio de 2024 ocorridas no Rio Grande do Sul. Aí, Gabriela, lida com essa aí comigo que eu vou te falar agora. Tinha 3 criancinhas num barco comigo e uma delas pediu pra me pegar uma bonequinha que tava boiando. E eu fui pegar a bonequinha. Não era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei. Não tenho mais coração pra isso hoje. Tô indo embora. Chega. Eles foram tudo pra Canoas. No Esteio acabou os resgates. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Pra Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando morta lá. Os guris estão falando e pra lá eu não vou. Poder Público e sua atuação na enchente em 1941. Em 1941, o Rio Grande do Sul enfrentou uma enchente severa que afetou diversas regiões do estado. O governo brasileiro adotou várias medidas para lidar com essas emergências. Com o começo da enchente, o governo iniciou o resgate e assistência imediata. As autoridades mobilizaram equipes de resgate, incluindo bombeiros, polícias e forças armadas, para salvar pessoas isoladas pela enchente e fornecer assistência médica emergencial, e também evacuação da população nas cidades afetadas, levando a população afetada para abrigos temporários que foram criados em escolas, igrejas e outros edifícios públicos, para acomodar as pessoas que perderam suas casas ou tiveram que ser evacuadas. Também foi distribuído alimentos, remédios e vestimentas para as pessoas afetadas pela enchente. Houve um esforço concreto para reparar estradas, pontes e a infraestrutura danificada pela enchente, visando restabelecer a normalidade o mais rápido possível. O governo federal e estadual disponibilizou fundos para ajudar na recuperação das áreas afetadas e para apoiar as famílias que perderam seus bens, e também a campanha de saúde pública para a precaução com surtos e doenças após a enchente. Foram realizadas campanhas de vacinação e distribuição de remédios para prevenir epidemias. O governo brasileiro adotou diversas medidas para proteger a população e mitigar os impactos de futuras enchentes. O governo iniciou estudos detalhados sobre o comportamento dos rios e a identificação das áreas mais suscetíveis a inundações. Isso ajudou a mapear as zonas de maior risco e planejar intervenções específicas. Foram projetadas e iniciadas construções de barragens e diques para controlar o fluxo dos rios e reduzir o risco de transbordamento durante períodos de chuvas intensas. Houve investimento na melhoria do sistema de drenagem urbana, com a ampliação de limpeza de canais, bueiros e galerias fluviais para facilitar o escoamento das águas. Famílias que viviam em áreas especialmente vulneráveis foram reassentadas em locais mais seguros, reduzindo a exposição de risco de futuras enchentes. Iniciativas de reflorestamento e proteção de matas ciliares, vegetação das margens dos rios, foram implementadas para ajudar na contenção das águas e reduzir a erosão do solo.
Melhorias no sistema de previsão do tempo e monitoramento meteorológico foram implementadas para fornecer alertas mais precisos e com maior antecedência sobre eventos climáticos e severos. Uma das sobreviventes da enchente de 1941 relata que vivenciou por acaso a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Após perder os pais, aos 10 anos, ela foi morar no Rio de Janeiro com uma tia e foi à capital gaúcha para visitar familiares. O plano era ficar apenas algumas semanas à casa da família na Avenida Independência. Não foi invadida pela água e serviu de abrigo para diversas pessoas que perderam tudo com as cheias. A enchente de 1941 no Rio Grande do Sul teve várias consequências significativas, tanto imediata quanto a longo prazo. A enchente resultou em um número significativo de mortes e feridos, causando grande sofrimento a famílias afetadas. Estradas, pontes, ferrovias e sistemas de comunicação foram severamente danificados ou destruídos, interrompendo o transporte e as comunicações em várias regiões do estado. Muitas casas e estabelecimentos comerciais foram destruídos ou danificados, deixando milhares de pessoas desabrigadas e sem meios de sustento. A agricultura, uma das principais atividades econômicas do estado, sofreu grandes perdas devido à inundação de campos e à destruição de colheitas. Isso afetou a produção agrícola e a economia local. Muitas pessoas tiveram que ser evacuadas de suas casas e realocadas em abrigos temporários, aumentados de doenças infecciosas devido à contaminação da água e à falta de saneamento adequado. A tragédia impulsionou mudanças nas políticas públicas com maior ênfase na prevenção de desastres e na melhoria da infraestrutura urbana e rural, para mitigar os impactos das futuras enchentes. Em 2024, o Rio Grande do Sul foi palco de uma das maiores tragédias da história. Enchentes catastróficas que afetaram a maior parte das cidades do estado, causando caos e preocupação em massa. Mas quais são as causas para o Rio Grande do Sul se encontrar na situação atual? Por que a água não abaixava? O que explica as cidades terem tão pouco planejamento se as autoridades sabiam que esses desastres eram decorrentes? E quais são as indicativas naturais? Vamos ver tudo isso em breve. Uma das principais causas do desastre é o aquecimento global. Esse é um assunto do qual todos estão cansados de ouvir, mas vale lembrar que é um problema real e que está cada dia mais preocupante, e que acarreta em tragédias inigualáveis e com uma frequência drástica. O aquecimento global é consequência do acúmulo de gases presentes na atmosfera que aumentam a proporção do efeito estufa. Esses gases são emitidos pela queima de combustíveis fósseis, como no uso de automóveis em queimadas e entre outros. Irreversível. É assim que pesquisadores já descrevem esse evento. Essa foi a palavra que chamou atenção na última avaliação sobre o clima no painel intergovernamental das mudanças climáticas sobre o aquecimento global. O relatório postado em fevereiro passado mostra que eventos climáticos extremos, como enchentes e ondas de calor, estão afetando os seres humanos de forma muito mais dura do que avaliações passadas, como nós vemos no caso do Rio Grande do Sul, que é um ocorrido desse evento desafiador. Uma das principais causas desse acontecimento é a falta de planejamento urbano. Isso acontece por quê? É muita questão de relevo, ou seja, tem bastante vales, fazendo com que as pessoas construam casas perto das áreas de risco. E aí, assim, causando mais enchentes e inundações nas casas. Outro motivo é a impermeabilização do solo por pavimentação e construções que aumentam o escoamento superficial, intensificando enxurradas. Além disso, expõem comunidades e deslizamentos de terra e inundações. A ausência da infraestrutura de drenagem adequada agrava os problemas. Medidas como regulamentações para o uso do solo, proteção de áreas de riscos e investimento em infraestrutura são essenciais para mitigar esses problemas e proteger as comunidades urbanas. O desmatamento tem impactos significativos no ciclo hidrológico e na ocorrência de enchentes urbanas. A remoção da cobertura vegetal reduz a capacidade do solo de absorver a água, aumentando o escoamento superficial e o volume de água que atinge áreas urbanas. Além disso, pode alterar os padrões de precipitação e aumentar o risco de deslizamentos de terra. Para mitigar esses impactos, são necessárias políticas de conservação florestal, incluindo proteção de áreas naturais, reflorestamento e manejo sustentável. Investimentos em educação ambiental também são essenciais para promover a preservação das florestas.
Os ventos fortes são responsáveis por formar intensas marés de tempestade. Isso resulta na elevação do mar, subindo o nível em até 2 metros a depender do relevo da praia analisada. No caso do Rio Grande do Sul, o mar fica mais elevado do que o nível do escoamento da Lagoa dos Patos, impedindo que o excesso de água seja despejado no mar. O resultado de tudo isso é que a água do Guaíba e dos rios que o alimentam fica represada na região de Porto Alegre, levando uma maior demora na diminuição do nível dos rios. Em suma, ao invés da água desaguar no Oceano Atlântico, o vento acaba soprando no sentido contrário à vazão. Então existe um volume maior para ser escoado pela mesma passagem e, ao mesmo tempo, há uma força que empurra a água no sentido oposto, que ocorre justamente pela ação dos ventos. A pouca evasão da água na região ocorre pois o nível da água da Lagoa dos Patos apresenta ser muito elevado. Desse modo, a lagoa não suporta o volume de água presente. Isso ocorre devido ao fato de a passagem para o desaguamento da água no oceano, que está localizada na cidade de Quinta, ser muito estreita, dificultando a saída do volume de água para o Oceano Atlântico. O estreito onde ocorre a evasão da água para o Oceano Atlântico chama-se Canal de São Gonçalo e conecta a laguna com o Oceano Atlântico. Possui cerca de 76 km² de extensão. Deste modo, percebe-se que é um espaço muito pequeno para o escoamento de muita água. A geografia do estado também contribuiu para que o Rio Grande do Sul se encontre na situação atual de calamidade. Isso pois o estado possui diversas bacias hidrográficas que escoam para o mesmo local. No caso, a Lagoa dos Patos. No norte do estado, mais precisamente na região de Caxias do Sul e Bento Gonçalves, a região é formada por grandes planaltos, e justamente foi esse o ponto em que ocorreu o maior volume de chuvas. Essa água desce pela serra e escoa pelos rios, como o Taquari e o Jacuí, que desaguam no Lago Guaíba. Nesse caso, podemos dar ênfase na bacia do rio Taquari, já que a região é composta principalmente por vales e a água não tem para onde seguir. E por isso, as cidades que são localizadas próximas dos rios acabam permanecendo alagadas por um longo período de tempo. As cidades ficam localizadas em planícies, ou seja, em territórios planos, o que facilita os casos de inundação. A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é circundada de um lado por 40 morros e limitada do outro pela costa do Guaíba. Os rios que originam o Guaíba fluem em alta velocidade por causa da altitude de seus cursos. Teoricamente, em condições normais, isso ajudaria que a água siga seu fluxo em direção à Lagoa dos Patos e de lá para o Oceano Atlântico. O problema é que os rios e o Oceano Atlântico também estão sendo afetados pelas fortes chuvas e tempestades de ventos que estão atingindo o Rio Grande do Sul, o que dificulta o escoamento da água. O avanço dos meios de comunicação, através do surgimento de celulares e computadores, facilitou o modo de trabalhos e relacionamentos da nossa sociedade. Atualmente, o uso de aparelhos eletrônicos permite o compartilhamento da situação, das vidas das pessoas, assim como a realidade de desastres climáticos, guerras e fome com muito mais rapidez do que jornais, revistas e rádios podem nos fornecer. Pensando na situação do Rio Grande do Sul, as mídias sociais foram de extrema importância para a ajuda social e financeira das pessoas que vivenciaram o período da enchente, perdendo casas, animais, lavouras e até mesmo pessoas que conheciam. Em meio ao desespero causado pela tragédia na Terra Gaúcha, as mídias sociais, como o Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, serviram como ênfase para a expansão do conhecimento sobre o sofrimento dessas pessoas. Isso deve-se ao acesso rápido e imediato da situação pelas pessoas de todo o mundo, através de vídeos postados pelos próprios moradores locais, fazendo com que os pedidos de ajuda e socorro tivessem uma repercussão em grande nível, reunindo esforços para resgate e doação, arrecadando mais de 100 milhões de reais para o Rio Grande do Sul em apenas 12 dias após o anúncio da campanha. Atualmente, é muito fácil comunicar-se e informar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo em apenas alguns segundos. Entretanto, essa tecnologia é algo que vem sendo construída recentemente e evoluindo muito rapidamente. Mas, se olharmos para o passado, a forma de repassar as informações era muito diferente das de hoje.
Brasil, apesar de 84% da população utilizar a internet, a maioria enfrenta dificuldades significativas de acesso de qualidade. Segundo o CETIC.br, apenas 22% dos brasileiros têm uma conectividade satisfatória, enquanto 57% lidam com condições precárias. Essa realidade complicada não só limita o acesso à informação cotidiana, mas também pode ter consequências sérias em situações de emergências, como as recentes tragédias no Rio Grande do Sul, onde a demora no acesso à informação pode significar a diferença entre a vida e a morte. As enchentes do Rio Grande do Sul têm causado grandes desafios, mas iniciativas tecnológicas estão proporcionando suporte essencial às vítimas. Plataformas online e aplicativos móveis têm sido utilizados para facilitar a comunicação entre a autoridade de resgate e os residentes que foram afetados pela enchente, permitindo o registro de pedidos de socorro, o compartilhamento de informações e serviços de emergência e a coordenação de operações de evacuação. Mais de um mês após o início das inundações, o Rio Grande do Sul ainda tem 572 mil pessoas desalojadas, mais de 30 mil encontram-se em abrigos e 41 permanecem desaparecidas. O número de mortos já chega a 172 e continua a aumentar. Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 95 municípios estão em estado de calamidade e 323 em situação de emergência. Essas informações são cruciais para a alocação eficaz de recursos e a assistência às milhares de pessoas afetadas, sublinhando a gravidade e a urgência da situação no estado. Os moradores do Rio Grande do Sul estão sendo proibidos de realizar gravações sobre as enchentes, principalmente por questões de segurança, para evitar que se exponham a áreas instáveis. As autoridades também querem controlar a disseminação de informações para prevenir pânico e garantir que os dados divulgados sejam precisos. Além disso, há uma preocupação com a privacidade e o respeito das vítimas em momentos de vulnerabilidade. E aí, meu povo, bom dia! Tô aqui na entrada de Mussum. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanta lama, da outra vez não tinha tanta lama assim. Ai, gente, tá feio o negócio. Dê uma olhada como é que tá, olha. Olha aí de lixo, lama pra tudo que é lado.